Olá! E aí? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo na bênção? Que Deus abençoe sua vida poderosamente hoje. Que Deus te dê, conceda a você os desejos do seu coração de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que você receba as respostas das suas orações, que você receba aquilo que você está buscando, mas principalmente que você deseje a presença de Deus, que você deseje estar com Deus, que você deseje fazer a vontade de Deus, que Deus cumpra em sua vida os propósitos que Ele tem para você, muito mais do que qualquer coisa que você possa pedir a Ele, que você deseje, em primeiro lugar, um relacionamento verdadeiro com Deus. É o que eu te peço, é o que eu desejo a você. Que você descubra a maravilha de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é daquelas pessoas que qualquer coisa que aconteça, você quer saber o culpado, você vai atrás, você quer saber o que aconteceu, você quer descobrir, não importa a solução da coisa, do problema gerado, nem é tão importante, mas descobrir quem fez, aí sim, aí é importante, aí é primordial. Enquanto você não consegue descobrir, você não aquieta o coração. Você é desse jeito? Será que você é uma pessoa que perdoa fácil? Ou você é uma pessoa que vai atrás, como nós falamos, daquilo que fizeram, o erro? Você tá errado e tal, não sei o quê. Será que não seria melhor se nós nos acostumássemos a ignorar, desprezar as pequenas falhas? Sabe, muitas vezes nós destruímos um relacionamento por causa de pequenas coisas, por causa de pequenas falhas. Falhas em aquelas falhas que qualquer um está sujeito a cometer. E aí nós ficamos presos nessas pequenas coisas e nós machucamos as pessoas com palavras e nós ficamos remoendo aquilo, mas está errado, foi feito errado e não pode, é um absurdo. E muitas vezes nós não temos um coração perdoador. Muitas vezes nós não temos um coração que despreza as pequenas falhas. Muitas vezes nós utilizamos a nossa língua para acusar, repreender, machucar outras pessoas. Tudo por causa, às vezes, de um pequeno deslize, uma pequena falha, uma pequena coisa que te ofendeu e que foi feito contra você e você não consegue deixar passar. É interessante quando nós vemos a palavra de Deus, os sacerdotes, as autoridades do templo daquela época de Jesus pegaram uma mulher em flagrante adultério. E levaram aquela mulher para Jesus. Não levaram o homem, levaram só a mulher. E aí chegaram diante de Jesus e falaram: essa mulher estava adulterando.
E a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la e matá-la. Aí Jesus ouve aquilo, se agacha e começa a escrever com a ponta do seu dedo, escrever algumas coisas no chão. Eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino que Jesus ali começou a fazer uma lista. Fulano de tal tem esse pecado, aquele outro fulano tem aquele outro pecado, aquele outro fulano tem aquele pecado assim, assim, assado, aquele outro ali, a família tá desse jeito, assim, assim. Aí as autoridades repetem a pergunta: o que nós devemos fazer, mestre? A lei diz que nós temos que apedrejá-la, nós temos que matá-la. E aí Jesus se levanta, olha bem para eles e fala: tudo bem, pode tacar a pedra. Aquele que não tiver pecado, que ataque a primeira. Aquele que não tiver nenhuma falha, aquele que não tiver pecado, aquele que estiver perfeito nas suas atitudes, nas suas condutas, no seu dia a dia, taque a primeira pedra, seja o primeiro a apedrejá-la. E ali as pessoas largaram as pedras, foram saindo uma a uma, começando. A palavra de Deus, ela é bem clara e ela é bem enfática nessa parte. Começando dos mais velhos, vão jogando fora as pedras e saindo daquele lugar. Entenda bem, eu não quero dizer que o que a adúltera fez foi uma pequena falha. Não, é uma falha muito séria. É uma falha muito grande. Mas quando nós temos um coração perdoador, como Jesus tem, como Jesus andou aqui sobre a terra e o coração dele era perdoador, a prioridade de Jesus era perdoar, tanto que ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. Quando nós temos um coração perdoador, nós não julgamos, nós procuramos perdoar, nós procuramos ter misericórdia, nós procuramos, às vezes, até deixar para lá, quando as coisas são muito pequenas, as falhas, os tropeços são muito pequenos, então nós deixamos para lá, nós perdoamos, a gente dá o benefício da dúvida. Não, não foi isso que ele quis dizer, não foi isso que ele quis fazer. Mas hoje em dia, a maioria das pessoas querem levar as coisas a ferro e a fogo. Elas não deixam passar as coisas pequenas. E isso destrói relacionamentos, isso destrói convivências no trabalho, na escola, dentro das igrejas, no lar, no meio das famílias, entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre irmãos. Isso destrói relacionamentos. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Tiago, no capítulo 3, e eu quero ler dos versículos de 1 a 10, porque esse trecho da palavra de Deus, ele fala sobre a língua, sobre as palavras que nós jogamos contra as pessoas, que muitas vezes nos ofendem, e as ofensas são tão banais, tão pequenas, e nós usamos a nossa língua geralmente para praticamente crucificar essas pessoas. Olha só que interessante. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, olha só, hein? Os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Líder, pastor, professor de escola bíblica, aqueles que ensinam
pregadores da palavra, serão julgados com maior rigor por Deus, porque são mais conhecedores da palavra, têm mais contato com a palavra. Para ensinar, deveriam conhecer mais a fundo aquilo que estão ensinando e deveriam ensinar somente a verdade. Nada mais do que a pura e simples palavra de Deus. E o texto bíblico continua. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, que embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a nossa língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É isso mesmo que a palavra de Deus diz. A nossa língua é incendiada pelo inferno. É isso mesmo. Isso que você escutou. E você pode até ler, pegando a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 3, você pode ler lá o que está escrito. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai. E com essa mesma língua nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Sabe, muitas vezes nós vemos pessoas cometendo pequenos erros que nós poderíamos chegar perto delas e falar: não, meu irmão, deixa isso para lá. Eu te perdoo, não esquenta não, tá tudo certo. Mas não. A nossa língua não permite, ela coça. E nós temos que falar: poxa, meu irmão, você fez isso comigo? Você me tratou dessa forma, você não fez assim, não fez assado? E nós acabamos machucando pessoas. Nós acabamos machucando o nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso marido. Nós machucamos os nossos filhos muitas vezes, porque quando eles fazem alguma coisa errada, existem alguns pais que têm a capacidade de chegar para os seus filhos e falar: você não presta para nada. Você não vai dar em nada. Você não vai servir para coisa nenhuma. Ou seja, muitas vezes, são pequenos erros, pequenos deslizes que nós poderíamos nos sentar, orar a Deus e consertar aquela situação. Mas não. Nós nos pegamos naquilo e ficamos martelando em cima daquilo e deixando as pessoas desconfortáveis, deixando as pessoas numa situação ruim. Porque nós nos achamos muito santos.
Nós nos achamos muito justos? Será que nós teríamos condição de deixar para lá os pequenos deslizes? De ser mais rápidos em perdoar, de ser mais rápidos em desculpar, de ser mais menos rígidos em querer saber quem foi, como foi, por que foi? Ah, aconteceu? Tá bom, deixa pra lá, vamos tocar em frente, passa por cima, vamos embora. Será que se nós fizéssemos esse tipo de atitude, se nós tivéssemos esse tipo de ação, será que a nossa vida não seria melhor? Será que nós não teríamos menos problemas? Menos conflitos? Menos confusão? Menos brigas dentro de casa? Será que se nós aprendêssemos a deixar as coisas mais tranquilas, deixar de levar as coisas tanto a ferro e a fogo, será que a nossa vida não seria mais tranquila? E olha, eu estou pregando isso para mim mesmo, porque eu sempre fui aquele que vai a fundo para descobrir o que aconteceu. E é interessante como Deus vem transformando a minha vida, vem transformando a minha forma de ser, vem transformando aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu faço, as minhas atitudes, principalmente dentro de casa, no trabalho. Eu sempre me achei um profissional acima da média, que não poderia tolerar erros dos outros, principalmente erros que prejudicassem o meu trabalho. Então eu ia atrás, eu ficava remoendo aquilo e falando sobre aquilo. E é interessante como Deus tem mudado a minha forma de agir, tem mudado a minha forma de pensar, deixando para lá certas coisas, não levando em consideração, sabe, coisas pequenas demais. Nós precisamos aprender a ser assim. Nós precisamos aprender a deixar as coisas de lado, a colocar as coisas, sabe, num lugar assim, não, olha, tudo bem, deixa pra lá, não interessa, vamos para frente, aconteceu, eu perdoo. Senhor, olha, abençoa, eu perdoo, acabou, vamos embora. Vamos seguir em frente. No livro de Provérbios, no capítulo 19, no versículo 11, nós lemos assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Eu vou repetir, porque essa parte aqui é muito importante. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Tem um tempo atrás eu ouvi uma frase e eu peguei essa frase como regra de vida. A frase dizia assim: eu já briguei muito. Eu já briguei muito para ter razão. Hoje eu não quero mais ter razão, eu quero ter paz. Não importa mais a razão, não importa quem tem razão. O que importa é que a paz reine no nosso meio. O que importa é que a obra de Deus seja feita da melhor forma possível, com amor, com graça, com compaixão, com misericórdia, e que a nossa vida esteja em paz. Em paz. Sabe, hoje um pastor comentou comigo, ele foi num hospital orar pelos doentes, e aí chegou lá no hospital, os enfermeiros, os funcionários do hospital comentou com ele: nossa, faz tanto tempo que não vem ninguém aqui orar pelos doentes, não vem nenhum pastor, não vem nenhum missionário orar pelos doentes. Eles até estranharam que
que esse pastor tinha ido lá e ele comentou comigo, falou: poxa, o que está acontecendo com a obra? Eu falei para ele, meu irmão, entenda uma coisa. Essas obras que são feitas em hospitais, essas obras que são feitas em presídios, essas obras que são feitas em asilos, em casas de órfãos, de viúvas, ninguém vê. Ela não sobressai. Ela não gera dízimos e ofertas. Deixa isso para lá, meu irmão. Vamos tocar para frente. Vamos nós fazer a obra. Se a gente está tendo direcionamento de Deus de ir lá, orar pelos doentes, orar pelos presos, pregar a palavra, vamos fazer, mas não vamos olhar que outras pessoas não estão fazendo, outras igrejas não estão fazendo. Não vamos olhar para isso, sabe por quê? Porque, infelizmente, as igrejas hoje em dia se tornaram clubes de entretenimento. As igrejas hoje em dia se tornaram lugares onde as pessoas precisam ser vistas. Aonde os grandes pregadores são vistos pregando sempre entre quatro paredes, pregando só geralmente para cristãos. Sabe, nós precisamos relevar essas coisas, porque a obra de Deus ela precisa ser feita e muitas vezes nós estamos perdendo tempo, não deixando que essas pequenas coisas passem, vão embora, não deixando que a gente consiga passar por cima dessas coisas para continuar no nosso caminho e continuar fazendo o que Deus mandou a gente fazer. Sabe, que essa palavra hoje venha nos trazer a meditação, venha nos trazer o entendimento de que é necessário a gente relevar muitas coisas como Jesus fez. Gente, Jesus estava no Getsêmani orando e os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus retorna e fala: poxa, vocês não conseguem orar comigo nem por uma hora. E Jesus volta a orar, depois ele volta, os discípulos estão orando, dormindo de novo. Aí Jesus já não fala mais nada, ele já volta para a sua oração. Nós precisamos aprender a passar por cima dessas coisas. Nós precisamos aprender a colocar as coisas na mão de Deus e deixar Deus cuidar das coisas. Porque nós não temos condição, nós não temos sabedoria, nós não temos como realizar essa obra, nós não temos como julgar. Sabe? Nós não somos justos, se a gente fizer, nós vamos machucar, nós vamos maltratar, nós vamos ofender, nós vamos ferir com a nossa língua. Então que essa palavra venha de encontro a nós hoje, para que a gente releve as coisas, para que a gente deixe as pequenas falhas de lado, deixe para lá e foque no relacionamento, na importância de manter um relacionamento íntegro, na importância de manter um relacionamento saudável, na importância de ter paz e não ter razão. Porque a razão não te leva a lugar nenhum. Mas a paz que excede todo entendimento, a paz de Jesus, vai te dar uma vida tranquila, para que você possa tomar decisões sábias, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos em paz, nós conseguimos ouvir a voz de Deus, nós conseguimos ouvir a voz do Espírito, nós conseguimos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas quando nós não estamos em paz, quando nós estamos em meio a tribulações por causa de problemas muito pequenos e que a gente transforma numa tempestade, nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Nós saímos da presença de Deus e nós falamos muita coisa errada, nós machucamos muito as pessoas que estão ao nosso redor. Então que essa palavra hoje venha nos ensinar a relevar
pequenas falhas. Permitir que Jesus trate com essas pequenas falhas e a gente continue no nosso caminho, fazendo a obra que Deus nos mandou fazer. Amém? Glória a Deus! Deixa o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados merecem ser distribuídos e enviados até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Proclame a palavra de Deus, propague a palavra de Deus, seja você uma bênção. Tenha um coração abençoador, em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção. Leve as bênçãos de Deus, leve as bênçãos do Espírito Santo para todos aqueles que estiverem no seu caminho. Seja misericordioso e compassivo, seja generoso, seja você uma bênção, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.